Olá, muito boa tarde. O Rio Grande em Movimento desta sexta-feira, 29 de março, está começando. E no programa de hoje você vai ver: Operação policial combate violência contra a mulher em 25 municípios gaúchos. 16 pessoas foram presas nesta sexta-feira. No último episódio da série de reportagens sobre a água, você confere como funciona uma ecobarreira para amenizar a poluição nos rios. Esporte: Grêmio empata 100 gols com o Juventude e agora vai com o time reserva para Ijuí enfrentar o São Luís. Também com reservas, Inter encara o Caxias no Estádio Centenário. E ainda, confira como fica a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. E agora a gente começa o Rio Grande em Movimento acionando a nossa reportagem, que hoje está no CAPS, aqui na zona norte de Porto Alegre. Na manhã de hoje, a capital recebeu uma estrutura de saúde mental inédita no país. E quem nos traz mais informações é o repórter Matheus Bonês, que está com o prefeito Nelson Marquesan Júnior, o prefeito aqui da capital. Boa tarde, Matheus. Conta um pouquinho do evento que aconteceu já aí hoje de manhã. Boa tarde, Marcelo. Estou aqui com o prefeito ao meu lado, né? Foi inaugurado agora pela manhã o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, o CAPS 4, que vai funcionar em tempo integral, 24 horas por dia, um serviço inédito em todo o país. Correto, prefeito? Qual é a importância de um serviço desse aqui em Porto Alegre? Bom, acho que primeiro é convidar os porto-alegrenses aqui para vir visitar na Comendador Azevedo, número 97. É um grande desafio, um serviço inovador, é o primeiro no Brasil. Como tu disseste, são 24 horas por dia, durante 7 dias por semana, um ambiente para receber as pessoas que têm alguma vinculação com álcool, com drogas, 24 horas por dia. É um tratamento diferenciado, como a gente pode ver, do ambiente diferenciado, com profissionais extremamente qualificados. São quase 70 profissionais aqui trabalhando à disposição. E um grande desafio do Brasil, da nossa cidade, que é a questão da saúde mental, né? Uma nova visão, primeiro, olhar para essas questões, e segundo, um novo olhar para essas questões no Brasil e aqui na nossa cidade de Porto Alegre, sendo precursora nesse modo operandi, nesse modus operandi, esse formato de trabalhar com essas pessoas. Perfeito, a gente deu uma voltinha aqui, né, no centro. São 4 andares, são vários leitos também, né? O pessoal vai poder dormir aqui, vai poder ser tratado 24 horas realmente, né? Pode tomar banho, pode ter vários serviços aqui com médicos e psiquiatras, né? Esse é um grande diferencial. As pessoas não serão presas aqui, elas terão absoluta liberdade de entrar e sair assim que acharem necessário ou assim que desejarem. Então, é um novo formato de trabalho, com ambientes específicos para todas as situações específicas que as pessoas nessa situação podem demandar. Profissionais da ESC extremamente qualificados para isso, de médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, enfim, toda a estrutura operacional necessária para que essas pessoas sejam bem recebidas. Como eu disse, é uma situação diferente. A gente precisa em Porto Alegre olhar para todos os porto-alegrenses, e essas pessoas também são porto-alegrenses. Esse evento faz parte da comemoração dos 247 anos de Porto Alegre. O que mais tem por vir ainda? Olha, são quase 200 eventos que estão acontecendo em 38 bairros, em todas as áreas. Aqui é um evento da saúde mental, mas em todas as secretarias, em todas as áreas, em 38 bairros estão acontecendo ou entregas, como é isso aqui, uma inauguração, ou serviços sendo prestados, ou antes de vir para cá, a PUC estava fazendo a proposta dela para adotar uma parte dos leitos do Riacho Ipiranga. Ela vai fazer investimentos e a manutenção por 2 anos, com paisagismo, com estruturas públicas, enfim. Então é uma semana de entregas, de eventos, de comemoração pelos 247 anos da nossa cidade, que nós todos nós, 1,5 milhão de habitantes, construímos todos os dias. Tá certo, então, prefeito. Muito obrigado, sucesso ao CAPS. E nós continuamos aqui no CAPS 4, logo mais com outras informações, com outras entrevistas aqui. Tá certo, então muito obrigada ao repórter Matheus Bonês, que logo em seguida vai voltar aqui na nossa programação para falar um pouquinho mais sobre o CAPS e também um pouquinho mais sobre o aniversário de Porto Alegre, que nesse final de semana ainda acontece muita coisa. A programação vai até o dia 31 de março. Agora a gente muda um pouquinho de assunto. Um projeto que tramita na Assembleia Legislativa Gaúcha propõe a flexibilização do ingresso de crianças no ensino fundamental.
mas o assunto pode dividir opiniões. Então entenda melhor na reportagem. No tempo certo. Esse é o projeto de lei de autoria do deputado estadual Eric Lins, do DEM. Respeitar a individualidade e a capacidade de cada um. É nesse tom que o deputado justifica o projeto. São 3 critérios de entrada do aluno no primeiro ano. Presunção absoluta de maturidade. A criança que tem 6 anos completos até 31 de março entra normalmente no ensino fundamental. Presunção relativa de maturidade. A criança que tiver 6 anos completos entre 1º de abril e 31 de maio ingressa no primeiro ano, a não ser que haja um pedido por parte dos responsáveis ou do último professor que o aluno não entre na escola. Presunção relativa de imaturidade. A criança que tiver 6 anos completos entre 1º de junho e 31 de dezembro para o ingresso no ensino fundamental deve apresentar uma manifestação expressa dos pais e de uma equipe multidisciplinar. Para você respeitar a individualidade de cada criança, sem jogar elas para frente, retirando delas a infantilidade, mas também não deixando elas atrasadas quando elas estão mais ansiando por estímulos. Isso é respeitar e dar a elas a oportunidade de aproveitar todo o seu potencial. Para esta pedagoga, discutir entre pais e profissionais da área da educação o preparo de uma criança para a entrada na escola é uma frente importante no processo de letramento e alfabetização. Só que é preciso ficar alerta e respeitar a transição da educação infantil para o ensino fundamental. Para que isso não seja uma justificativa para que as crianças saiam com uma faixa etária menor da educação infantil e entrem com 5 anos, com 4 anos, na escola básica, né, para serem alfabetizadas. Acho que aí não. Por quê? Porque a gente precisa garantir as vagas na educação infantil, né, isso está na nossa Constituição, está na nossa LDB. O projeto ainda precisa ser analisado pelos deputados na Assembleia Legislativa. E termina hoje o prazo para a quitação do IPVA 2019 com um desconto de 20%. Mas para ter esse benefício, o contribuinte precisa somar as vantagens dos programas Bom Motorista e Bom Cidadão. O desconto do Bom Motorista garante abatimentos conforme o período sem infrações no trânsito. 15% para os condutores sem multas nos últimos 3 anos, 10% para quem não é multado há 2 anos e 5% para quem está há 1 ano sem infrações. Já o desconto do Bom Cidadão varia conforme a participação dos proprietários de veículos no programa Nota Fiscal Gaúcha. 5% para quem acumulou no mínimo 100 notas fiscais registradas, 3% para aqueles que registraram entre 41 e 99 notas e 1% para quem cadastrou de 1 a 40 notas. Quem não optar pela quitação antecipada precisa verificar o vencimento de acordo com o número final da placa. Para final 1, o vencimento fica para o dia 1º de abril e assim sucessivamente, conforme o cronograma. E termina hoje também o prazo para parcelar o IPTU aqui em Porto Alegre. Quem optar pelo parcelamento tem uma economia em relação à multa de 2%, que em abril já passa para 10%. Até esta semana, 16 mil contribuintes já regularizaram a situação. E a expectativa da Receita Municipal é que até hoje, sexta-feira, mais 45 mil pessoas quitem o IPTU. Agora a gente fala de segurança pública. A Polícia Civil deflagrou uma operação nesta sexta-feira para combater a violência doméstica contra mulheres aqui no Rio Grande do Sul. E até o momento, 16 pessoas já foram presas. Desde as 6 horas da manhã, a Polícia Civil está mobilizada e realizando uma ação de combate à violência doméstica contra mulheres em 25 municípios gaúchos. São cerca de 200 agentes cumprindo mais de 120 mandados de prisão por ameaças, agressões, tentativas de feminicídio e descumprimento de medidas protetivas. Esta ação marca o término das atividades do Mês da Mulher. Sim, o foco da ação Flores de Aço, que envolveu as 22 delegacias especializadas no
atendimento à mulher foi justamente os crimes mais graves, cárcere privado, o feminicídio e, importante que seja dito, vários mandados por descumprimento de medidas protetivas. Hoje o que acontece? As medidas protetivas, quando descumpridas, elas geram sim um novo tipo penal, é um novo crime que o agressor comete. Então, um alerta também para que as mulheres denunciem qualquer descumprimento dessas medidas. Ações dessa natureza, integradas, articuladas e que envolve todas as delegacias especializadas do atendimento à mulher do Estado, então hoje foram as 22 DEAMs envolvidas, são fundamentais não só para o enfrentamento a esse tipo de violência, tão grave, tão perversa como a violência intrafamiliar, mas também para a gente conseguir dar visibilidade a essa temática da violência de gênero. Estamos ainda no mês de março, encerrando o nosso calendário de ações do mês de março, o mês alusivo à mulher. Então hoje nós cumprimos ao todo, no total, 130 ordens judiciais em 25 municípios do estado, no enfrentamento a crimes graves, feminicídios, cárcere privado, lesões corporais e principalmente os descumprimentos de medidas protetivas de urgência. Já para mostrar à mulher que nós temos sim uma rápida e efetiva resposta da Polícia Civil, do Poder Judiciário, ou seja, de todo o estado, no enfrentamento a esse tipo de violência, motivando também toda a sociedade a se envolver e a denunciar essas práticas violentas. Bem, você sabia que os 2 maiores aquíferos do mundo se encontram aqui no Brasil? Esse é um dos temas da última reportagem da série Água, que ainda responde outro questionamento. Que ações estão feitas para evitar a poluição dos rios? Confira. Uma ecobarreira no Arroio Dilúvio. Esta foi uma das ideias para amenizar a poluição e preservar o Lago Guaíba. Ela recolhe todo o lixo flutuante. Por isso que a instalação na água é colocada na diagonal, para que o material fique mais próximo ao solo e seja mais fácil de ser retirado. A ideia surgiu quando eu vi na internet, no YouTube, vi um vídeo de uma barreira parecida que tem lá na cidade de Baltimore, nos Estados Unidos. É uma barreira um pouco diferente, mas foi a inspiração que eu tive para fazer essa barreira aqui. Após ver aquela ideia, que era uma ideia muito inovadora, eu queria colocar algo muito parecido aqui pela característica inovadora e social do projeto, né? A ecobarreira funciona de manhã e à tarde, com a presença de um operador para cada turno e um segurança à noite. Desde março de 2016, foram recolhidas 500 toneladas de lixo. Plásticos, folhas, galhos, madeiras, lodo, entre outros materiais, já foram removidos pelas gaiolas. Nós entendemos que aqui a gente está trabalhando na consequência, e isso não é o suficiente, a gente quer trabalhar na causa. A causa, dentre muitas causas que existem, é o descarte errado do lixo. E isso tem que ser ensinado para as pessoas, isso é uma questão de educação. E quando a gente fala de educação, a gente entende que isso tem que ser tratado lá nas crianças. Então, o que nós fizemos? Nós, através de parcerias, vamos até escolas públicas, onde a gente pega as crianças e leva elas até as zonas de triagem para entender o que acontece com o lixo depois que esse lixo é colocado no lixo, né? O material sai da ecobarreira até a unidade de destino certo da Princesa Isabel, um ecoponto, onde é tudo reunido. Após um caminhão levar o volume até o centro de compostagem, o lixo passa por uma triagem e cerca de 100 pessoas que trabalham por lá separam o que pode ser reaproveitado. Papéis, plásticos, sucatas e outros produtos são vendidos para empresas. Um trabalho social que ajuda na diminuição da quantidade de material dispensado no aterro e promove renda para quem precisa. Eu cheguei aqui através da minha mãe, trabalhava aqui há muito tempo, aí fiquei desempregada, vim trabalhar aqui. Eu sou conselho fiscal hoje, coordeno esse pessoal aqui em cima e é um serviço que eu gosto muito de fazer, assim, bem tranquilo e muito importante, né? É uma diferença, no caso, assim, quando a gente trabalha, a gente separa tudo ali, é muito importante. Até na rua, assim, quando a gente vai pra rua, a gente vê a diferença da reciclagem. Ainda que essas medidas ajudem, ainda falta muito para diminuir a poluição do Guaíba, o que vai desde a conscientização da população sobre o lixo atirado nas ruas, como também políticas públicas que deem maior atenção ao caso. Já foram implantados vários comitês de bacias ao longo dos anos, mas boa parte está parado por falta de investimento. Para melhorar substancialmente a situação no Guaíba, propriamente dito, teria que haver a conclusão
dos projetos de saneamento básico da bacia desses rios. O principal seria tocar esses projetos de saneamento sem descuidar do controle da poluição industrial. Abaixo do solo existem lagos gigantescos de água doce, potável. São os chamados aquíferos. E um dos maiores deles é o Guarani, que se espalha pelo Paraguai, pelo Uruguai, pela Argentina e, claro, o Brasil. O volume de água representa 45 mil quilômetros cúbicos. 8 estados brasileiros abrigam o Guarani. No Rio Grande do Sul, são 20 cidades abastecidas por ele. Em Estrela, no Vale do Taquari, toda a água vem de lá. O Guarani era considerado o maior aquífero do mundo até 2010. Nesta época, foi descoberto o Alter do Chão, que tem quase o dobro do tamanho em água doce. São 86 mil quilômetros cúbicos. Ele está localizado inteiramente em solo brasileiro, nos estados do Amazonas, Pará e Amapá. O aquífero em si, ele tem uma importância grande, estratégica, falando de política, na questão de que a gente está em uma época que cada vez vai retroceder mais as fontes limpas de água. Nós não temos uma previsão, por exemplo, de um tratamento de água prévio ao descarte, né? Nós não fazemos esse tipo de tratamento de saneamento aqui no Brasil. A gente trata a água que a gente vai consumir. Ao contrário do que deveria ser, a gente deveria tratar a água que vai ser dispensada e também tratar a água que vai ser consumida depois. A América do Sul dispõe do maior potencial hídrico do planeta. 20% da água do mundo está só no Brasil. E esse é um dos motivos que grandes potências mundiais como os Estados Unidos e a China podem estar de olho nos recursos do país. A ocupação do solo normalmente implica na exploração subterrânea. E um dos maiores compradores de terra que a gente tem no momento para usos agrícolas, é um dos maiores investidores que a gente tem aqui no Brasil hoje é a China. Então e nós estamos no quintal dos Estados Unidos, né? A América Latina como um quintal dos Estados Unidos implica então que a gente vai estar no meio talvez de um embate daqui a 30 anos por recursos hídricos que talvez a gente entre aí como pivô no meio de uma disputa entre esses dois gigantes. Muito bem, com essas belas imagens nós encerramos então nossa série especial sobre a água nesta sexta-feira. E agora nós vamos a um rápido intervalo, mas não saia daí, que a gente ainda tem muita coisa para contar no Rio Grande em Movimento dessa sexta-feira. Fique conosco. Nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento e você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo site www.rdctv.com.br, pelo Facebook e pelo Twitter, RDCTV Digital. E claro, siga nossa emissora no Instagram, onde você confere diariamente as fotos dos nossos bastidores. E agora nós vamos mais uma vez, então, acionar o nosso repórter Matheus Bonês, que está no CAPS, aqui na zona norte da capital. Ele que vai explicar um pouquinho agora do trabalho que é realizado no CAPS. Matheus, com quem tu está agora? Quem que a gente vai conversar nesse momento? Boa tarde de novo. A gente vai conversar agora com... Boa tarde de novo. A gente vai conversar agora com o Giovanni Salum, que é o coordenador de atenção à saúde mental aqui da Secretaria Municipal de Saúde. Ele é psiquiatra também. Giovanni, me conta uma coisa. Esse é o primeiro CAPS inaugurado desde 2012, mas vai ter mais também chegando por aí. Isso. Então, a gente está inaugurando, na verdade, 3 novos CAPS no município. Um CAPS na região leste e nordeste, um CAPS na região da Restinga e do extremo sul, né? Esse CAPS no centro. E tem ainda uma qualificação de um CAPS modalidade 2 para modalidade 3 na região sul, centro-sul. Só para explicar então para quem é leigo no assunto, o que seria a modalidade 2 e o que seria a 3? Isso, então a modalidade 2 é aquela que não tem leitos de permanência noturna, né? E é o CAPS que funciona em geral das 8 até as 8 da noite, né? Vai passar a funcionar até as 8 da noite também os CAPS do município. O CAPS modalidade 3, ele funciona 24 horas para os usuários que estão na permanência noturna. São 12 camas que a pessoa pode passar lá até 14 dias nesse CAPS. E essa é a modalidade nova, que é o CAPS 4, ele é um CAPS que tem assistência psiquiátrica 24 horas. Então é como se fosse um misto de CAPS 3, mas também um serviço de emergência mais potente para atender pessoas que têm em situações mais graves de vulnerabilidade, né? Pessoas que estão em situação de rua, que o uso de drogas está num nível mais avançado.
Certo, Giovanni, uma coisa que a gente sempre discute quando se fala em drogas, em álcool, é o primeiro passo que a pessoa tem que dar, né, para chegar e pedir ajuda, né? Aqui sendo gratuito, né, como é que o pessoal pode fazer para se conscientizar, né, antes de mais nada, para chegar aqui, que daí depois vai ter todo o atendimento. Sim, então tu falasse muito bem, assim, né? Esse momento inicial da motivação, às vezes é muito efêmera, a pessoa não está muito afim de fazer não está motivada para se tratar. Então, o fato de ter barreiras muito pequenas, né? É só chegar aqui a ser atendido, o serviço porta aberta, né? E na rede de álcool e drogas, todos os serviços são de porta aberta. Esse serviço é ainda mais, né? Ele é de porta aberta e ele vai para as cenas de uso de droga, para os locais de alta vulnerabilidade, para poder conversar com as pessoas, né? Reduzir um pouco os danos relacionados ao uso de droga e também pensar em formas de mudança de vida, de mudança do comportamento. Tá certo, então, Giovanni, muito obrigado pela participação, sucesso ao CAPS 4. Nós voltamos então ao estúdio, Marcelo, com mais informações com você aí. Tá certo, muito obrigada. E ao longo da programação a gente chama de novo para saber um pouquinho da programação do aniversário de Porto Alegre, que ainda tem muita coisa para acontecer nesse final de semana. Mas a gente muda um pouco de assunto, porque uma tradicional festa em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, está de volta depois de 8 anos. É a Festa Nacional do Vinho, a Fena Vinho. O evento vai acontecer entre os dias 13 e 23 de junho, junto com a Expo Bento, a maior feira multissetorial do país. A Fena Vinho ela é um marco, tá? Não só para o vinho e para o enoturismo, mas é um marco para o desenvolvimento socioeconômico de Bento Gonçalves. A gente quer fazer um resgate histórico de como era o nosso vinho antigamente, mas trazendo também a modernidade do setor do vinho. A gente vai ter uma torneira de vinho fino, tinto Merlot, uma de Chardonnay e uma de suco de uva lá para todo mundo poder estar adquirindo essa taça e consumindo. E o Sindicato Médico do Estado lançou um canal de denúncias preocupado com as condições de trabalho dos profissionais da área da saúde, em especial aqui na capital gaúcha. Sem mesa de negociação. O projeto aprovado que traz uma redução de ganhos futuros para a classe de servidores médicos de Porto Alegre, somado à falta de discussão entre os CIMERS e a Prefeitura Municipal, é que um canal de denúncias da saúde foi lançado nesta quinta-feira. A realidade é que o prefeito se negou a fazer aquilo que ele se comprometeu conosco, que era uma mesa de negociação, o que nos deixou sem qualquer outra opção que não seja buscar outras vias para melhorar a qualidade da saúde de Porto Alegre. O espaço virtual é para que os médicos possam denunciar situações de irregularidade durante o dia a dia no trabalho. A categoria diz que está disposta a negociar novas medidas para o plano de carreira dos médicos com a Prefeitura. Disposto a discutir esse e vários pontos que me parecem inadequados da conduta do prefeito e do secretário de saúde. É hora de falar de previsão do tempo aqui no Rio Grande em movimento. Uma massa de ar seco predomina pelo estado e por isso o dia deve continuar com tempo firme na maior parte das regiões. Amanhã, no sábado, o clima já muda um pouquinho por causa de uma frente fria e pode chover, mas de forma rápida e isolada em alguns pontos. Mas agora a gente vê como ficam as temperaturas nesta sexta-feira. Em Porto Alegre, a previsão é de sol, mas alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. Mínima de 12 e máxima de 26 graus. Em Capão da Canoa, no litoral norte do estado, há predomínio de sol com pouca variação de nuvens. As temperaturas variam entre 15 e 24 graus. Em Rio Grande, no litoral sul, o sol alterna com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Mínima de 12 e máxima de 21 graus. Farroupilha, na Serra Gaúcha, tem mínima de 12 e máxima de 25 graus com predomínio de sol. Em Erechim, no norte do estado, o céu fica claro com predomínio de sol ao longo da tarde. Mínima de 13 e máxima de 27 graus. E agora a gente fala de comunicação na era digital. Vai acontecer um curso muito bacana aqui em Porto Alegre. Para nos contar um pouquinho mais sobre isso, a gente recebe o Davis Tavares, que é especialista em marketing digital. Muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada. Obrigado a você, Marcelo. Começar explicando como usar as redes sociais, que todo mundo hoje tem uma rede social, né? E acha que entende um pouquinho. Mas como é que usa... Isso é um problema também. Como é que usa como forma de marketing? Sim, então, nesse evento que a gente está fazendo agora, semana que vem, a gente vai falar, além das tendências, né, da comunicação e do marketing digital, a gente vai explicar um pouquinho sobre isso, né?
Basicamente, assim, o que a gente procura fazer. E aí, quando eu coloco a gente, eu gosto de falar, Marcele, mais voltado para o negócio, né? O foco do nosso treinamento, do nosso evento, é mais para as empresas, como elas podem se aproveitar, né? Ou trabalhar bem com as redes sociais. E aí a gente vê que, assim, o principal foco que a gente tem, além de trabalhar a marca, que é um dos focos importantes, é a conversão. É a gente conseguir fazer negócios através das redes sociais, e eu procuro dizer até um pouco mais, não focar só em redes sociais, mas nos canais, né? A gente lá na empresa a gente chama muito isso de trabalhar o multicanal, porque hoje nós, como consumidores, não estamos mais num canal só, né? Se a gente olhar um pouquinho para trás ali, a gente tinha o e-mail como grande canal de comunicação, e ainda continua. Por incrível que pareça, muitas pessoas ainda têm uma visão que daqui a pouco as redes sociais mudou esse cenário, mas é o contrário, o e-mail está cada vez melhor. Mas a gente tem que entender assim que quando a gente está hoje consumindo comunicação, a gente está em alguns momentos no canal de e-mail, no outro na rede social. Na rede social a gente tem públicos de Facebook, públicos de Instagram e assim por diante. A gente tem canal, por exemplo, um canal de mensageria, que a gente recebe SMS, o próprio WhatsApp com uma força muito grande, e a gente tem tendências agora, né, canais novos entrando, canal de voz, é um canal que a gente vai falar bastante sobre isso, porque a gente está vendo cada vez mais chegando esses speakers, né, no mercado, onde a gente começa a falar, né, com esses equipamentos, que a gente já começa a ter isso também nos nossos dispositivos móveis, falando com Siri, Alexa e tal. Então, são tendências, né? E como que a gente pode trabalhar. O que eu coloco assim de dicas, né? Uma dica assim importante para quem está começando, está na empresa e tal. Treinamento, treinamento, treinamento. Não saiam se aventurando, fazendo um trabalho assim, então eu acho que é isso, né? E a gente vê muito isso no mercado. Depois o tempo vai passar e aí vai começar a sentir a dificuldade de fazer um trabalho mais bem feito, vamos dizer assim. Então, a gente tem vários treinamentos hoje, vários cursos, né, vários consultores no mercado, consultoras com um bom domínio sobre esse conteúdo. Procure se capacitar, né, para daí fazer o trabalho direitinho, assim. Por quê? Porque se você começa meio torto, a coisa tende a dar problema para a marca, né, da empresa e assim por diante. Esse evento, as inscrições já estão encerradas, né? Já está lotado. Mas vocês já planejam próximos eventos? Sim. É grato, né? A gente está muito grato porque, e uma surpresa, né? Ano passado a gente começou essa rodada. Vou contar um pouquinho da história rapidinho. Lá na empresa, a Fabiana e eu, que é minha sócia, a gente teve uma ideia no ano passado, meio do ano passado, de fazer um novo evento, né? E que formato a gente faria esse evento. E como a gente particularmente gosta muito de cultura, né? Quando viaja, tal, museus enfim, consome bastante esse produto, vamos dizer assim, a gente achou que seria legal poder juntar isso, né? Juntar a comunicação e o marketing digital num ambiente que a gente ainda sabe que tem dificuldade das pessoas irem, não, né? Priorizam, não priorizam e tal. Então, no ano passado, a gente procurou um principal parceiro nosso, que é a Fundação Iberê Camargo aqui no Rio Grande do Sul, comprou a ideia na hora, né, e cedeu espaço, e a gente está fazendo essa segunda edição de novo. No ano passado, a gente fez também no MASP, né, em São Paulo, e fizemos no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, eventos lotados, na capacidade total de cada um deles, 450 pessoas no MASP, 430, deu quase 500, porque pessoas ficaram pelos corredores e tal, lá em Curitiba. E aqui, esse ano, a gente está repetindo, né? São 130 lugares disponíveis. A gente abriu a venda não, porque é gratuito, né? Mas as inscrições, desculpa, e foi em menos de um dia, estava tudo lotado. Todo mundo se interessa. E aí abrimos de novo inscrições para uma segunda turma à tarde e lotou em um dia de novo. Então, assim, tu vê como é legal isso. Tá certo, então. Eu agradeço muito a sua participação, David Tavares, que é especialista em marketing digital. O evento vai ser no dia 3 de abril, mas as inscrições já estão encerradas, então tem que esperar aí um novo curso que vai ter com certeza. Vai. Né? Esse ano ainda a gente vai fazer outros aqui. E agora a gente vai para um breve intervalo, então não saia daí que no próximo bloco a gente confere as informações do esporte. Até breve.
Nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento, agora para falar sobre esporte, e as informações chegam com o João Batista Filho. Boa tarde, JB. Tudo bem? Grande abraço para todo mundo que está nos assistindo. O Grêmio fez um jogo sonolento, mas serviu para algumas coisas e tem também notícia ruim. Quem nos conta tudo sobre o tricolor é o repórter Guilherme Paz. Grêmio e Juventude se enfrentavam na Arena pelo jogo de volta das quartas de final. E sim, o placar do primeiro jogo, 6-0, deu uma certa acomodação para o tricolor. Hoje ainda não houve querer ficar tocando sempre na mesma tecla, mas hoje o time estava acomodado. Acomodado não foi o que eu pedi, mas é uma coisa normal no futebol. No momento que você vence uma partida por 6-0, é normal. A expectativa era de uma equipe totalmente alternativa, mas Renato surpreendeu. Eu queria ter colocado uma equipe totalmente diferente hoje. Eu só não coloquei porque eu tinha que dar ritmo de jogo para os jogadores, senão eles vão ficar muito tempo sem jogar, devido ao nosso jogo na próxima semana pela Libertadores. E o time foi misto. Bruno Cortez, Maicon, Luan, alguns dos jogadores titulares que apareceram em campo. Mas a primeira chance do jogo foi do Juventude. Brian Rodrigues assustou Júlio César. O Grêmio tentava a infiltração e o Juventude atuava com 11 jogadores atrás da linha da bola. Nós já tivemos esse tipo de jogo, é difícil, não é só difícil para o Grêmio, é difícil para qualquer equipe. No momento que você coloca 10 jogadores à frente da área, é difícil você penetrar. Aí entra a malandragem, a inteligência do jogador, a movimentação do jogador, entendeu? Quanto mais você se movimenta, mais espaço vai abrir. Só que Darlan Mendes encontrou André, mas Sidmar tirou quase em cima da linha. De fora da área, quem arriscou foi Maicon. Marcelo Carné salvou o Juventude. E a última chance real do primeiro tempo veio na bola parada. Do meio da rua, a Montonha arriscou e parou novamente em Carné. E se a situação já estava preocupante com improvisações na zaga, ficou ainda pior. Marcelo Oliveira, em um lance aos 42, saiu com muitas dores no joelho direito e foi levado direto para o vestiário. Sim, acabou que a gente entrou com intervalo ali, só foi dar um abraço nele, mas a gente não ficou sabendo mesmo realmente o que aconteceu. A gente torce aí para que não seja nada grave, é um cara batalhador, um cara que trabalha muito, um cara que começou a fazer um grande ano como zagueiro, né, nessa nova posição, então a gente torce aí para que ele não possa ter sido nada de grave, que ele possa estar com a gente novamente. Capixaba entrou e Bruno Cortez foi para a zaga ao lado de Rômulo. No segundo tempo foi Montonha que arriscou e a bola passou por cima do gol. Até que veio um lance que mudaria a história do jogo. Luan lançou para Tardelli, que estufou as redes para abrir o placar. Mas a assistente Luísa Reis marcou equivocadamente o impedimento. Pois é, Renato. Mesmo acomodado, o Grêmio se classificou para a semifinal do Campeonato Gaúcho. A vantagem era grande, 6 gols de diferença. Mas agora, o time não pode se acomodar. Tem 400 quilômetros pela frente. Grêmio e São Luís fazem o primeiro confronto da semifinal no domingo às 19 horas na cidade de Juí. E isso não agradou em nada a Renato. A nossa diretoria contou para ver se eles conseguiam mudar das 19 horas para as 17 horas, pelo menos, até para a gente conseguir voltar com o voo fretado, né? E jogando às 19 horas, isso não é possível porque o aeroporto aqui de Porto Alegre fecha meia-noite, então não vai ter condições, quer dizer, a nossa logística vai ser prejudicada nesse sentido, porque a gente só vai poder voltar no dia seguinte. Então, eu não gosto de criticar ninguém, não. O que eu falei, isso é problema da diretoria, mas eu acho que as pessoas deviam ter um pouquinho de bom senso, né? Essa vida do Grêmio. No Internacional tem jogador reclamando. E da imprensa, aliás, que novidade, né? Vai Pedro Oliveira. Depois de 3 jogos consecutivos contra o Novo Hamburgo, o Colorado tem o adversário para a semifinal do Gauchão definido. Enfrentará o Caxias no domingo, no jogo de ida, fora de casa. O Caxias tem uma proposta bem clara de posse de bola, de iniciação de jogo desde o goleiro, com 2 atacantes de força e de 1 para 1 bem forte, né? Jogou até agora, na maioria dos jogos, com Lozano, com meia
e com 2 atacantes. Para esta partida, o Colorado conta com um reforço. Depois de machucar a sua coxa no jogo contra o Aliança Lima, Patrick está de volta aos gramados e à disposição de Odair Hellmann. Não, estou bem. Fiz um bom trabalho de recuperação, sem pressa, né? Para não acelerar as coisas. E se eu voltei a treinar porque eu estou sem dor, tô readquirindo o ritmo. Estou pronto para, se o professor precisar, dar o meu melhor. Mesmo estando na semifinal, o Colorado não está na sua melhor fase. Afinal, vem de uma derrota em um péssimo jogo contra o Novo Hamburgo, na última quarta-feira, onde perdeu o jogo e ainda ficou perto de complicar a sua classificação. Vocês que acham que a atuação nunca convence. Eu acho que a gente faz grandes jogos. A gente fez grandes jogos, por exemplo, ano passado contra grandes equipes, mas nunca agrada, na minha opinião, tô dando a minha opinião. A gente ganha um jogo, uma partida, o Inter venceu, mas não joga bem. O Inter venceu, mas não agrada. É sempre assim, então cria até uma situação desconfortável. Sem estar na sua melhor fase, o Inter tem uma semana cheia de decisões pela frente. Depois da partida de ida da semifinal contra o Caxias neste domingo, enfrenta o River Plate pela Libertadores. No próximo final de semana, volta a enfrentar o Caxias, desta vez pelo jogo de volta da semifinal do Gauchão. Não, mas primeira coisa é não pensar no River. Nós temos um próximo jogo. Quando você pensa num jogo após, você não consegue fazer o que tem que fazer. Então nós precisamos nos concentrar, nos focar. Claro que nós sabemos que tem a Libertadores, que tem um jogo importante com o River. Mesmo não estando bem e vindo de uma derrota, o Colorado vai ter que melhorar se quiser bons resultados contra Caxias e River Plate. E essa é a vida da dupla Grenal. Tá certo, Marcele? Tá certo, muito obrigada, JB. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí que a gente já volta. Nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento e você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo site www.rdctv.com.br, pelo Facebook e pelo Twitter RDCTV Digital. E claro, siga a nossa emissora no Instagram, onde você confere diariamente as fotos dos nossos bastidores. E no mundo do trabalho cada vez mais competitivo, estar bem preparado é fundamental para uma carreira de sucesso. E há habilidades específicas para cada público. Por iniciativa de uma agência, em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, termina hoje o primeiro curso de empreendedorismo exclusivo para a população LGBT. Dar vida a um sonho e construir um negócio, aprendendo a criar a marca do seu próprio produto, incluindo a estratégia financeira de uma empresa, é o objetivo do curso Diversidade Empreendedora, organizada pela Prefeitura de Porto Alegre com a ONG Agência Besouro, dedicado exclusivamente para a população LGBTQI+. A ideia é que eles saiam daqui já podendo montar a empresa deles. A gente não costuma ter esse tipo de atividade na época do colégio. Então aqui eles têm a oportunidade de aprender cada passo, desde a construção do seu sonho até o RH, financeiro e enfim botar o produto ou serviço à venda. E aqui essa turma em específico tem a questão de ser um LGBT. Muitas vezes a gente encontra essa barreira na rua, então a empresa deles talvez encontre essa barreira quando for vender seu serviço, quando for vender seu produto. O curso está em sua primeira edição e teve todas as vagas preenchidas. São 30 alunos dividindo em sala de aula seus sonhos de vida e juntos iniciando o primeiro passo para a concretização do seu próprio negócio. O fato de conhecer pessoas novas e completamente diferentes e de conhecer um pouquinho de cada um e saber sonhos diferentes e até ideias parecidas com as minhas e saber que todo mundo pode coexistir no mesmo lugar, no mesmo ramo do mercado de trabalho também e todo mundo tem essa ideia de trazer a diversidade e fazer um lugar melhor para todo mundo. Assim como a maquiadora Leona, de apenas 21 anos e que sonha em ter sua própria linha de maquiagens. Meu objetivo no curso é ampliar a minha visão no mercado de trabalho, planejar melhor meu objetivo de
futuro sonho, enfim, emprego, né? E dar início a essa vontade que eu tenho. Além de ensinar a empreender, o curso também faz parte do programa da Coordenadoria Municipal da Diversidade Sexual e Gênero, com incentivo à inclusão do público LGBTQI+. A nossa preocupação foi buscar, né, ONGs, UNGs e parcerias para que possam passar, para que cada um possa, no início, plantar uma sementinha para que a gente possamos ter aí uma cidade mais inclusiva para todos, né? Ainda não há previsão de novas datas do curso, que encerra nesta sexta-feira, mas interessados devem ficar atentos ao site da Prefeitura e da Agência Besouro. E o governo do estado divulgou o calendário de pagamento dos salários do funcionalismo referente ao mês de março. A quitação da folha só deve ocorrer no dia 22 de abril. Servidores públicos que recebem até R$ 2.000 serão pagos apenas no próximo dia 10 de abril, enquanto funcionários que recebem até R$ 5.000 vão receber no dia 12. Já os vencimentos de quem ganha até R$ 8.000 serão pagos no dia 17. Segundo o governo, a previsão é que a folha de pagamento de março seja quitada até o dia 22 de abril. E é a primeira vez da gestão atual que o salário não será pago até o último dia do mês. E agora a gente fala de direito de família. Quem está aqui conosco é a advogada Cristina Giordani. Muito boa tarde. E hoje vai ser um pouquinho diferente, porque a gente recebeu várias perguntas de telespectadores para a nossa advogada, então, responder. Vai ser quase uma sabatina. Tá bem, vamos lá. Tá. Então, o Fernando de Novo Hamburgo, ele perguntou: após a morte do meu pai, descobrimos que ele se separou sem que minha mãe soubesse. Ele se casou com outra e agora queremos saber quem vai receber essa pensão. É Fernando? Fernando de Novo Hamburgo. Pois é, o que tem para dizer para o Fernando é que eu acho meio complicado alguém ter se separado sem que isso tenha sido de conhecimento, né? É difícil que tenha sido assim, mas sendo assim é nulo. Né? Não é viável que as coisas sejam dessa maneira. Talvez ele precise de uma consulta para esclarecer e ver exatamente o que aconteceu. Eu acho bem difícil que as circunstâncias sejam exatamente essas. Perfeito, está respondido então. Agora a Bianca de Caxias pergunta: descobri que meu marido tem um filho fora do casamento. Ele nega que seja o pai, mas eu quero pedir o teste de paternidade, mas não sei se posso. Ele não quer fazer, mas eu preciso saber como é que ela deve agir nesse caso. Olha, isso infelizmente não é uma liberalidade dela, né? Isso ou o Ministério Público pede, né? Ou o pai pode pedir. Eu estou respondendo genericamente, assim, claro, tentando pensar os principais elementos, né? Então, quando ou o Ministério Público solicita, ou o pai tem interesse, ou o próprio filho teria que entender por que ela tem tanta necessidade de ter esclarecimento sobre isso, né? Uma vez que não é filho dela, né? Então ela não pode se meter muito. Eu acho que ela tem que tomar um pouco de cuidado. Bianca. E agora o Rafael de São Leopoldo pergunta: o pai ou mãe pode fazer o testamento beneficiando mais um dos filhos do que o outro? Em tese, vou de novo em tese, né? Ele não pode nunca, esse favorecimento não pode ultrapassar 50% do patrimônio disponível. Se for dentro dessa perspectiva, embora isso seja um sofrimento para os outros filhos, né? Mas não é impossível de acontecer. Mas não pode ultrapassar, não pode, por exemplo, ter um bem de um valor muito maior e ser entregue para um único filho. Aí não vai poder, né? É a divisão de bens. Correta. Interessante também que nesses casos a consulta ao advogado para ajudar com esse raciocínio, né? Porque às vezes as pessoas têm um patrimônio com valores diferenciados. Então, tudo isso pode ser equacionado dentro do escritório, pode ser explicado, até para evitar constrangimentos futuros, né? Certeza. Agora o João Paulo de Canela pergunta: tenho 5 imóveis na capital e um na Serra Gaúcha. Posso deixar um deles exclusivamente para um dos filhos após minha morte? A mesma circunstância da resposta anterior, né? Poder, pode, desde que não ultrapasse os percentuais necessários para que seja válido o que ele pretende fazer, né? Certo. Ana Carolina de Porto Alegre: sou divorciada e meu ex mora em outro estado. Temos uma filha de 5 anos. Ele não a vê nem procura há mais de 2 anos. Me casei novamente e meu atual marido quer pedir a guarda da minha filha. Ele tem direito a fazer isso?
Olha, teria que entender por que motivo ele tem ela tem essa maneira de enxergar, né? Porque, na verdade mesmo, a guarda é distribuída ali entre pai e mãe. Independente das visitas estarem ocorrendo ou não, isso teria que ter uma explicação muito importante para que o raciocínio dela pudesse ter viabilidade. É muito difícil, sem saber a história toda, dizer sim ou não de uma forma determinante, né? Mas seria importante que ela consultasse alguém para poder entender por que esta vontade. O normal é que, em detrimento das visitas, a guarda permaneça com o pai e a mãe, né? Perfeito. A Elisângela de Canoas pergunta: tive uma união estável não reconhecida no papel. Ele faleceu há 5 meses. Existe a possibilidade de ser reconhecida agora em juizado especial? Tem a possibilidade de ser reconhecida, mas não em juizado especial. O juizado especial não trata dessas questões, tá? Então, ela pode sim procurar um advogado que vai entrar com o processo devido para que haja o reconhecimento. É possível sim, mas não no mecanismo que ela imaginou. Perfeito, muito obrigada então, doutora Cristina Giordani, que é advogada, e sempre que tiverem dúvidas podem mandar que a doutora vai responder, né? Com o maior prazer. E agora a gente vai voltar então a falar com o nosso repórter Matheus Bonês, que está na zona norte da capital, e ao longo desse final de semana tem programação por causa do aniversário de Porto Alegre, então a gente conversa com ele agora para saber um pouquinho mais dessas atividades aqui na capital. Matheus? É isso aí, Marcele. Tem mais no mínimo 2 atividades esse final de semana. No sábado vai ter a Orla terá a regata de aniversário, que vai ocorrer das 9 da manhã às 11 da manhã, na raia Almirante Tamandaré, da Orla do Guaíba, próximo ao gasômetro. Serão 10 provas em raias de 500 metros nas categorias Master, Sênior e Juvenil. Já no domingo vai ter uma bênção da Nossa Senhora dos Navegantes, em comemoração, claro, aos 247 anos de Porto Alegre. Ela vai começar com uma missa de despedida na Igreja dos Navegantes e depois a imagem vai seguir em carreata, passeando pelas ruas do centro até chegar na usina do gasômetro, né? Nosso cartão postal aqui de Porto Alegre. A previsão de chegada é às 10h45 da manhã, no novo Atracadouro. E lá vai ocorrer a bênção pública. E só uma última informação, já que a gente está aqui no CAPS 4 ainda, o telefone para informações, né, quem quiser entrar em contato, é 24 horas também, é 3230-6366. É com você, Marcele. Perfeito, muito obrigada. Então tem muitas atividades para o Porto Alegrense aproveitar nesse final de semana e também quem vem de fora, né, conhecer. E não dá para esquecer que a estátua do laçador agora tem um andaime em volta por causa do aniversário de Porto Alegre. Então dá para ver bem de pertinho esse monumento que todo gaúcho adora, né? Vai lá tirar foto. O final de semana deve ser um final de semana de tempo bom. Então dá para curtir tudo aí que Porto Alegre oferece nesse aniversário. E o Rio Grande em Movimento dessa sexta-feira fica por aqui. Outras notícias no Jornal da RDC às 10 horas da noite e a gente tem um encontro marcado agora na segunda-feira. Tchau, tchau!